Eu sei que mesmo sabendo dos malefícios da tela, você precisa usar ela de vez em quando aí na sua casa e se sente um pouco culpada por isso, não é mesmo? Eu mesma, que sempre falo contra as telas, de vez em quando preciso recorrer a elas aqui em casa também. Mas tem um jeito de usar as telas ao seu favor e que deu muito certo aqui em casa. Fica até o final que eu te conto tudo. Oi, tudo bem por aí? Meu nome é Eliane e por aqui tem cola e muita fé também. Vamos juntas? Aqui eu falo sobre maternidade, casamento, rotina e vida cristã na prática. Aproveita e já segue aqui o canal se é isso que você procura. Mas vamos para o nosso vídeo de hoje. Todo mundo tá cansado de saber sobre o quanto as telas são danosas, né? O quanto elas são perigosas para os nossos filhos, principalmente nessa primeira infância. E eu não poderia começar esse vídeo sobre telas sem te avisar qual o perigo das telas, caso você ainda não esteja ciente de tudo isso, né? Caso você pense assim, não, as pessoas exageram, não é tudo isso. Eu vou te explicar. A primeira coisa que causa muito problema nessa questão das telas é a falta de previsibilidade e de limites. Muitos pais deixam os filhos assistirem o quanto eles quiserem, a hora que eles quiserem, e isso é muito danoso, porque dá a eles um controle que não deveria ser deles, né? As telas, elas fazem com que as crianças fiquem hipnotizadas. Então, enquanto elas estão ali, envoltas naquilo ali, presas naquela tela, elas deixam de interagir com o ambiente, elas deixam de desenvolver a fala, elas deixam de brincar, elas deixam de conhecer as pessoas, entender um pouco mais sobre tédio, né? Se acostumar com o tédio. Então as telas, elas hipnotizam o seu filho naquele momento, né? Quando ele está distraído ali. Tem muitos desenhos e tem muitos conteúdos hoje em dia que estão disponíveis para as crianças e que são pensados exatamente para fazer com que eles fiquem presos ali, com que eles não consigam sair. E ali eles estão recebendo muita carga de dopamina, uma coisa que eles não encontram no mundo real. Imagine você como é para sua criança. Ela tá ali assistindo e ali ela tá recebendo dopamina, né? Cores, formas, músicas, brincadeiras, tudo ali. Quando ela olha para o mundo real, ele não tem tanta cor, ele não é tão divertido, ele não é tão focado naquilo que ela gosta. Então, para a criança, realmente é um pouco chocante, né, essa diferença. E isso é de propósito, né? Muitos estudiosos, muitos profissionais, né, pedagogos, cientistas trabalham só com isso, para que as crianças passem mais tempo na tela e aí tem mais visualizações, eles ganham mais dinheiro, enfim. Então é importante que você tenha limites, né? Estabeleça horários, dê uma previsibilidade, né? As pessoas dizem, mas quando eu era criança eu assistia também, não tinha problema. Mas veja só, quando você era criança, provavelmente tinha a TV Globinho, tinha os desenhos no SBT, não sei qual canal que você assistia. A gente tinha um horário certo para assistir, a gente sabia que aquilo ia acabar. Por exemplo, se eu tava assistindo Jack Chan, eu sabia que era um episódio de Jack Chan e depois passava para outro desenho ou acabava, enfim. Mas hoje a criança, ela tem um scroll infinito, ela pode assistir todos os episódios do desenho que ela gosta sem parar. E quem estabelece esse tempo é você. Segundo problema aqui é a falta de acompanhamento, né? Muitos pais deixam os filhos na tela assistindo o que eles quiserem e vão fazer outras coisas, né? Às vezes eles estão até do lado, mas não estão prestando atenção no que os seus filhos estão recebendo. E assim, tem muitos desenhos, a gente já sabe, Peppa Pig, Macha e o Urso, que não ensinam boas coisas para os nossos filhos, né? Que tem práticas que são esquisitas, né? E que para uma criança pequena, aquilo ali ela vai absorver e vai querer reproduzir, né? A gente fala assim, tem muita gente que vai defender esses desenhos, né? Vai defender essas coisas e diz, mas antes a gente assistia Pica-Pau, Tom e Jerry, tinha violência, não acontecia nada disso. Mas antigamente a gente tinha menos tempo de tela, né? Como eu já falei, a gente tinha menos tempo de tela e também a gente era um pouco mais maduro quando a gente ia assistir televisão. Nem todo mundo, né? Pelo menos eu não assisti televisão quando eu era pequenininha. Quando eu via assistir TV, assim, nesse ritmo maior, eu já tinha 7, 8 anos. Então já é um pouco mais maduro, né? Já minha mente já era um pouco mais focada, né? Não era como uma criança de 2, 3 anos, como hoje em dia as pessoas querem colocar qualquer coisa para elas ficarem ali distraídas, e isso vai estragando e entorpecendo a mente delas, até que criam realmente uma necessidade de uma terapia ou de uma intervenção maior, né? Por último, né, eu acho que esse é o maior problema, é a substituição da presença. Então, muitos pais e mães substituem a sua presença, né? Querem fazer outras coisas, querem poder se divertir, assistir algo que eles gostem e tal. E aí deixam a criança assistindo outra coisa, em outro ambiente, em outro lugar, né? Digamos assim, na sua mente, para que eles tenham tempo para eles. E não tem nada de errado ter um tempo para você, mas não use o tempo que você deveria estar com seus filhos. E aqui em casa, como eu evito muitas telas, aí eu uso o que eu tô fazendo ali, né? Eu uso coisas do dia a dia pra distrair ela. Então, às vezes, se eu tô dobrando uma roupa, eu digo, separa pra mim, me dá todas as tuas roupas. Aí ela vai procurar as roupas dela ali, ela tem 2 anos. Ela vai procurar as roupas dela ali. Colocar a roupa pra lavar.
Aí eu digo assim, ó, pega todas as roupas brancas. Ou pega todas as suas roupas, ela vai pegando e vai me entregando, vai pegando e vai me entregando. Então isso distrai ela, né? Se eu vou fazer um lanche dela, um bolinho, uma coisa assim, eu digo, ó, onde é que tá o ovo? Me passa tal coisa, coisas que ela pode pegar, né? Que é seguro. E aí ela vai me passando e aí ela vai se distraindo. Ou seja, a minha presença tá ali, então ela não precisa de tela naquele momento. Eu sei que se eu ligar a TV, ela vai correndo pra TV e vai me deixar sozinha. Mas como eu não quero que ela fique refém daquilo ali, nem eu, né? Muitas vezes é mais pra gente do que pra criança, né? Você coloca aquilo ali pra você respirar e não tem problema se você precisar respirar, né? Ontem mesmo eu tava tomando banho e aí na hora que eu ia pentear o cabelo, minha filha acordou. Então eu fui lá, peguei ela, né? Porque ela fica chorando, ela acorda do cochilo. Porque ela queria que eu estivesse lá dormindo com ela. E aí eu trouxe ela pro quarto e deixei ela no celular assistindo um pouquinho enquanto eu terminava de pentear o meu cabelo. Então assim, não tem problema se você precisar de uma emergência, né? Se você precisar recorrer a isso. Mas que isso não seja algo que você usa todos os dias como um apoio, né? Uma rede de apoio para a sua maternidade, né? Existem outras formas de você distrair o seu filho, sua filha, e muito mais saudáveis do que a tela, né? Mas agora que eu já falei dos malefícios, eu vou te falar como você pode usar a tela ao seu favor de uma maneira saudável, né? Porque assim, hoje em dia é muito difícil a gente tirar as telas totalmente dos nossos filhos, né? A nossa comunicação, nossos pagamentos, tudo é pelo celular. A primeira dica que eu te dou para usar as telas de forma saudável é ter um propósito nessas telas que você vai dar. Por exemplo, se, como eu disse, eu precisava arrumar o cabelo, então eu deixei a minha filha um pouquinho ali. Se eu quero ter um momento em família, né, eu coloco o colchão na sala, coloco umas comidinhas e a gente vai assistir um filme juntos. Eu não estou substituindo a minha presença, eu estou com ela enquanto ela assiste. E aí eu também estou acompanhando o que ela está assistindo para que, se tiver algo estranho, algo que eu não concorde, né, porque muita coisa a gente assiste quando é criança, e quando cresce é que a gente entende o malefício disso, né? Então, assim, por exemplo, eu tava assistindo Shrek um dia desse, minha filha adora Shrek. E aí tem aquela musiquinha do Loki, é tão bom viver, nossas regras já vamos lhes dizer. No jardim não pisar, todos cumprimentados, Loki é especial. Na cabeça shampoo, lave bem o seu pé. Depois que eu cresci, né, esse ano passado, no caso, eu fui assistir esse filme e aí eu entendi qual é a diferença que você faz. Na cabeça shampoo, lave bem o seu, aí ele para, e inclusive eles estão de bundinha pra frente, daí ele diz, lave bem o seu pé. Então, se você for completar, você vai chegar naquela sílaba lá que não é, você entendeu o que eu quero dizer. Então, assim, para criança isso não é nada, ela não tá entendendo, mas para o adulto a gente entende, a gente tem que filtrar. O seu trabalho é filtrar para os seus filhos aquilo que eles vão assistir, né? O que me leva à segunda dica, que é você ter um conteúdo selecionado, você passar algo que você já viu ou que você sabe do que se trata exatamente para os seus filhos, né? Ou você já viu e sabe como é que não tem problema, ou você assiste junto, porque caso tenha algo estranho, caso tenha algo que seu filho não entenda, né? Você vai conseguir esclarecer aquilo ali. Eu lembro que eu gostava muito de Cinderela, né? E aí eu coloquei pra minha filha assistir. Só que eu não lembrava que o nome do gato era Lúcifer. Que nome é esse que bota no desenho infantil, né, gente? Não entendi. Mas o nome do gato era Lúcifer. E a gente ficava sempre que fala, porque ela fala várias vezes, Lúcifer, Lúcifer. Ela fala muitas vezes esse nome. E eu fiquei com medo da minha filha aprender e ficar chamando pela casa, sabe? E aí eu ficava no meio da fala, assim, quando ela sabia que ela ia falar o nome dele, aí eu falava alguma coisa, distraía ela pra ela não ouvir, pra ela não captar e não ficar reproduzindo aquilo ali. Ela tem 2 anos, né? Então, assim, até que ela entenda o peso desse nome, né? Eu tento que ela não escute e não reproduza por aí, né? Porque até assusta as pessoas que não sabem o contexto. E nunca mais eu deixei ela assistir Cinderela assim completa. Eu deixo ela ver alguns cortes e tal, mas esse filme inteiro, para ela ver o nome, eu não deixo. Você pode achar que é besteira, né? Mas pra mim, que sou cristã, que vivo segundo a palavra, não acho legal. Minha filha de 2 anos tá chamando, né, o nome do nosso inimigo, do inimigo das nossas almas, por aí, assim, como se ele fosse um gatinho indefeso, né? Que não é bem o caso. Terceira dica aqui é, como eu já falei, você limitar o tempo, né? Você ter um horário certo, um dia certo. Quando eu tô arrumando ela pra escola, né, que eu tô fazendo o cabelo dela, eu deixo ela assistindo um vídeo ou 2 enquanto eu tô arrumando ali. Depois eu digo, eu preciso do celular porque eu vou pedir Uber pra levar você pra escola, eu preciso do celular pra falar com seu pai, dizer que a gente já tá indo. Aí ela me dá, meio a contragosto, mas ela já sabe, ela já tem a expectativa de que eu vou pegar o celular dela. Eu aviso, ó, eu vou te dar o celular, mas quando eu terminar de arrumar o seu cabelo, eu vou precisar do celular, eu vou pegar.
Aí ela, tá bom, mamãe. Na hora que acontece, ela fica segurando ainda, ela não quer me dar. Mas ela não faz um escândalo, ela não fica assim tão desolada quando eu tiro dela, porque ela já esperava que isso fosse acontecer. Então assim, com o tempo vai ficando mais fácil. Ela vai se acostumando, realmente, ó, meu tempo acabou. Minha mãe já tinha me avisado. Então, a minha filha, ela já tem esse conhecimento. Claro que ela ainda não tem aquela autonomia de dizer assim, ó, me deu o celular, ela dá e vai embora e pronto. Não, ela ainda tem essa imaturidade, né? Mas, conforme o tempo vai passando, eu vou percebendo que cada vez é mais fácil, porque ela já sabe o que esperar. Então, a previsibilidade é muito importante para uma criança. Quarta dica que eu já tinha falado aqui, não use como substituto da sua presença. A tela, ela tem que ser algo que você dê consciente, né? Por exemplo, se você tá numa emergência, você precisa, como eu disse, arrumar o cabelo ou mexer com fogo, né? Alguma comida ali que você não consegue ficar com sua criança perto de você naquele momento, mas você diz assim, ó, é só durante esse momento, é só esse vídeo, é só esse trechinho aqui. E aí depois a mamãe vai tirar. E você realmente cumpriu o que você falou, tá, gente? Não adianta você dizer, ó, você não vai mais assistir e deixar a criança assistir. Ela vai entender que a sua palavra não tem valor, que a sua palavra não tem peso. E por isso ela vai parar de te ouvir em outras coisas também, não só nisso, tá? Então, atenção muito com a sua palavra. Você tem que manter o que você disse. Você não pode falar as coisas de qualquer forma, só pra assustar. Tem pais que a gente vê dizer assim, se você continuar assim, você não vai brincar no parquinho, você não vai tomar sorvete, não sei o quê. E aí a criança faz tudo errado e logo depois ela vai pro parquinho e ela vai tomar sorvete. Então, o que é que ela entendeu disso? Que não precisa obedecer, porque ela vai ganhar de todo jeito. Então, é um exercício, né, de autocontrole da gente, né, de não falar nada que a gente não tem intenção de cumprir. E quando a gente falar, a gente realmente fazer valer a nossa palavra, para que os nossos filhos entendam que aquilo que a gente fala é verdade. Não é para amedrontá-los, não é para convencê-los, não é para assustá-los, é porque realmente a nossa palavra é verídica. Por último, mas não menos importante, eu digo para você, seja coerente. Se você não quer que seus filhos assistam, fiquem na tela, também não fique na frente deles, né? Então, assim, minha filha, ela vai pra escola, se eu quiser, eu posso assistir sem ela estar em casa. Mas o que é que eu vou fazer? Eu vou trabalhar, eu vou cuidar da casa, eu vou fazer alguma coisa, certo? Então eu não fico na tela, eu mesma não me permito. Mesmo querendo assistir uma série e tal, querendo assistir um filme, às vezes eu quero esparecer. Só que tem prioridades, eu tenho prioridades, né? Então faça isso também, não fique assistindo, né, passando Instagram, TikTok, não coloque cenas violentas para os seus filhos assistirem, evite. Não sei se seu filho ou sua filha já entrou na escola, mas quando entram na escola, fica mais fácil porque a gente tem um tempinho mais pra gente. Então se você quiser assistir algo, deixe para esses momentos, ou então espere seu filho ou sua filha dormir, né? Eu sei que a criança cochila no dia, ou então se ela não cochila no dia, ela dorme cedo à noite. Então você pode reservar o tempo que você tem para assistir, para se entreter nesses momentos, para que você dê esse exemplo, né? Porque para a criança não fica claro como é que eu não posso, mas você pode. Quer dizer que se eu encostar em você, se você estiver no celular, eu posso assistir o que você está assistindo, mas algo voltado para mim, para minha faixa etária, que vai me ajudar às vezes até cognitivamente, né? Tem muitos desenhos educativos. Isso aí eu não posso, mas eu posso olhar você vendo comédia, vendo besteira ali, porque você pode e eu não posso, tá entendendo? Então assim, eu não sou muito a favor desse discurso de porque você é isso e a criança tem que ser também. Não, criança é criança não tem autonomia, mas a gente precisa ser coerente e dar o exemplo, né? Eu falo sempre aqui que nós precisamos dar o exemplo aos nossos filhos, né? Então o exemplo, ele arrasta. A minha filha, ela faz muitas coisas porque ela vê a gente fazendo. E a tela também é reflexo disso. Se você assistir muito, não tem como você tirar o seu filho disso. Você também tem que se policiar, você também tem que se desintoxicar das telas para que você consiga passar isso para os seus filhos. E agora eu vou te dar uma dica de ouro para que você sempre lembre quando você estiver pensando sobre dar ou não telas, certo? Hoje em dia, como eu já falei aqui, é muito difícil a gente livrar totalmente os nossos filhos de telas porque a gente resolve tudo na tela. Só que você deve usar as telas como ferramenta e não como muleta. A diferença é que a ferramenta você usa quando você quer para um propósito definido. E a muleta ela é algo indispensável quando você precisa dela, né? Ela é algo que você usa indiscriminadamente todas as horas que você precisa se locomover. Então, em vez de usar como muleta, né, algo indispensável, né, um pedaço de você, né, uma rede de apoio, use como uma ferramenta, algo que você vai usar para te ajudar ou para ajudar o seu filho em alguma coisa. E você vai estar totalmente consciente do que ele está recebendo, do tempo que ele está assistindo e do que ele está
fazendo ali quando ele tá na tela. Então é isso, pessoal. Muito obrigada se você chegou até aqui. Não esquece de curtir o vídeo antes de sair. E se você gostou desse vídeo, se você sabe que ele vai ajudar mais alguém, encaminha pra uma amiga. Nos vemos na semana que vem e lembra sempre que aqui tem colo, tem fé e tem uma mãe do outro lado torcendo por você.